Já alguma vez se perguntou o que acontece depois que partimos deste mundo? Para onde vamos? Esta é, talvez, uma das questões mais antigas e profundas da humanidade. Uma questão que atravessa culturas, religiões e séculos de história. A ideia de um lugar intermediário, uma espécie de sala de espera cósmica onde as almas aguardam o seu destino final, é um conceito fascinante que aparece em diversas tradições ao redor do globo. Hoje, vamos embarcar numa viagem misteriosa por esses reinos invisíveis, explorando o lugar onde as almas esperam pelo juízo final. Antes de chegarmos ao nosso destino, é importante perceber que a ideia de um julgamento após a morte é quase universal. A noção de que as nossas ações nesta vida têm consequências na próxima é uma pedra angular de muitas fés. Mas onde é que essa avaliação acontece? E o que fazemos enquanto esperamos por ela? É aqui que entram os reinos intermediários. Não são o paraíso nem o inferno, mas um estado ou lugar de transição. No cristianismo, especialmente no catolicismo, o conceito mais conhecido é o purgatório. Imaginem-no não como um lugar de punição eterna, mas como um processo de purificação. Acredita-se que as almas que morrem em estado de graça, mas que ainda não estão perfeitamente puras, passam por este estado para se limparem de qualquer apego terreno ou imperfeição. É uma espécie de refinaria espiritual, onde o amor de Deus age como um fogo purificador, preparando a alma para a beleza indescritível do céu. A ideia é que nada impuro pode entrar na presença de Deus, e o purgatório é essa etapa final de preparação. A Bíblia não menciona a palavra purgatório diretamente, mas teólogos apontam para passagens que sugerem um processo de purificação após a morte. Por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo fala sobre o trabalho de cada um ser testado pelo fogo no dia do julgamento. Se o trabalho de alguém resistir, receberá uma recompensa. Se for queimado, sofrerá perda, mas a pessoa em si será salva, mas apenas como que através do fogo. Esta e outras passagens deram origem a séculos de debate e desenvolvimento teológico sobre a natureza deste estado intermediário. Mudando para a tradição judaica, encontramos um conceito semelhante chamado Guerrena. Embora muitas vezes seja traduzido como inferno, Guerrena é mais parecido com o purgatório. Não é, na sua maioria, um lugar de tormento eterno. Em vez disso, é visto como um lugar onde a maioria das almas passa por um período de purificação, que geralmente não excede os 12 meses. É um tempo para refletir sobre as más ações, sentir remorso e limpar a mancha espiritual que elas deixaram. Uma vez purificada, acredita-se que a alma pode então ascender ao Gan Eden, o Jardim do Éden, que é o equivalente judaico do paraíso. É um sistema que enfatiza a justiça, mas também a misericórdia e a possibilidade de reabilitação espiritual. No Islão, existe o conceito de barzakh. A palavra árabe significa literalmente barreira ou obstáculo. Este é o estado intermediário em que a alma reside desde o momento da morte até ao dia da ressurreição, o Yawm al-Qiyamah. Durante este tempo, a alma não está inconsciente, ela está ciente do seu novo estado. Disse que a sepultura pode ser um lugar de paz e antecipação das alegrias do paraíso para os justos, como um jardim dos jardins do paraíso, ou um lugar de angústia e prenúncio do castigo para os malfeitores, um fosso dos fossos do inferno. Em Barzakh, a alma recebe uma amostra do seu destino final, vivendo num estado que reflete a sua vida na terra, enquanto aguarda o julgamento final de Alá. Mas estas ideias não se limitam às religiões abraâmicas. Se viajarmos para o Antigo Egito, encontramos uma das mais elaboradas visões da vida após a morte. Para os egípcios, a jornada da alma pelo submundo, ou duat, era uma provação perigosa e complexa. O falecido tinha de navegar por portões guardados por criaturas aterradoras e recitar feitiços do livro dos mortos para passar em segurança.
O culminar desta viagem era a cerimônia da pesagem do coração. O coração do falecido, que se acreditava ser a sede da inteligência e da consciência, era pesado numa balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve ou igual à pena, a alma era considerada justa e concedida a vida eterna no campo de juncos, um paraíso idílico. Se o coração fosse mais pesado, seria devorado pela deusa demônio Amit, e a alma cessaria de existir. Esta sala de julgamento era o lugar definitivo de espera. Na mitologia grega, a maioria das almas ia para o Hades, o reino do deus com o mesmo nome. Ao contrário da representação popular, Hades não era apenas o inferno. Era um reino vasto com diferentes regiões. A maioria das almas acabava nos campos de Asfódelos, um lugar neutro, uma espécie de existência sombria e sem alegria, onde vagueavam como sombras sem propósito. As almas virtuosas e heróicas podiam ir para os Campos Elíseos, um lugar de felicidade e paz, e as mais perversas eram enviadas para o Tártaro, um abismo profundo usado para o tormento eterno. A entrada para o Hades era guardada pelo cão de 3 cabeças, Cérbero, e as almas tinham de atravessar o rio Estige, pagando ao barqueiro Caronte pela passagem. Todo este reino funcionava como uma vasta área de espera, distribuindo as almas com base na sua vida terrena. E no hinduísmo e no budismo, a ideia de um único julgamento final é substituída pelo ciclo contínuo de morte e renascimento, conhecido como samsara. A vida após a morte não é um destino final, mas uma transição. Após a morte, a alma, ou a consciência, entra num estado intermediário, conhecido no budismo tibetano como bardo. O livro tibetano dos mortos é um guia fascinante para este estado, descrevendo as experiências e visões que a consciência encontra entre a morte e o próximo renascimento. O destino da alma não é decidido por um juiz externo, mas pelas próprias ações passadas, ou karma. O karma acumulado determina as circunstâncias do próximo nascimento. O objetivo final não é um paraíso, mas sim quebrar completamente este ciclo e alcançar o nirvana ou moksha, a libertação total do sofrimento e do renascimento. O que é tão cativante em todas estas histórias é que, apesar das suas diferenças, todas elas partilham um fio comum: a crença de que a vida tem um significado que transcende a nossa existência física. Elas sugerem que as nossas escolhas importam, que a justiça e a moralidade são tecidas na própria estrutura do cosmos. Estes lugares de espera, sejam eles o purgatório, o Barzakh ou os campos de Asfódelos, servem como um lembrete poderoso de que somos responsáveis pelas nossas vidas. Eles também oferecem conforto. A ideia de que os nossos entes queridos não desaparecem simplesmente no nada, mas existem num outro estado, aguardando um reencontro ou uma resolução, pode ser incrivelmente consoladora. Oferece esperança, a esperança de purificação, de redenção e, por fim, de paz. Claro, na nossa era moderna e científica, muitos podem ver estas histórias como meros mitos ou metáforas. Mas talvez o seu valor não resida na sua veracidade literal, mas na verdade psicológica e moral que elas contêm. Elas encorajam-nos a viver vidas melhores, a sermos mais bondosos, mais justos e mais conscientes das nossas ações. Elas desafiam-nos a pensar sobre o nosso propósito e o legado que deixamos para trás. Seja qual for a sua crença pessoal, explorar estes reinos intermediários é uma viagem à própria alma humana. É uma exploração dos nossos medos mais profundos e das nossas esperanças mais elevadas. O lugar onde as almas esperam pelo juízo final pode não ser um ponto no mapa cósmico, mas um espaço dentro de nós, onde constantemente nos pesamos, nos purificamos e nos preparamos para o que quer que venha a seguir. É a jornada contínua da consciência em busca de significado, justiça e transcendência. Obrigado por se juntarem a mim nesta exploração fascinante.
Que estas histórias inspirem reflexão e curiosidade nas vossas próprias jornadas. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um gosto, partilhar com os seus amigos e subscrever o canal para mais viagens aos mistérios do nosso mundo e para além dele. Até a próxima!